Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver como fazer o lançamento e análise de mãos francesas no EBERIC. Como exemplo, utilizaremos essa estrutura vista no pórtico 3D. Serão lançadas 4 mãos francesas para apoiar a sacada da edificação, vista aqui. Para fazer o lançamento das mãos francesas, acesse o croquis do pavimento térreo, onde estão lançadas as sacadas da edificação. Eu aproximo a região das sacadas e lanço os pilares que representarão as mãos francesas. Como são 4 mãos francesas, vou lançar 4 pilares. Após o lançamento desses pilares, eu posso renumerá-los através do comando elementos pilares renumerar. Para que esses pilares tenham continuidade, eu devo os copiar para os pavimentos inferiores, o que eu posso fazer através do comando elementos pilares copiar para outros pavimentos. Abrindo o pórtico 3D da estrutura, veja que os pilares que foram lançados estão verticais, ou seja, ainda é preciso ajustar a aprumada deles para que fiquem lançados como numa mão francesa. Para tornar estes pilares inclinados, eu acesso o croquis do pavimento de base da mão francesa, seleciono os pilares e os movo para dentro da estrutura. Acessando o pórtico 3D da estrutura, veja que os pilares que lançamos ainda estão desalinhados. Para corrigir o alinhamento desses pilares, é necessário acessar o croquis do nível de topo da mão francesa. Em primeiro lugar, devemos mudar a verticalidade dos pilares de automático para inclinado. Para alinhar esses pilares, eu acesso o comando elementos pilares alinhar inclinados. Clico sobre o pilar e seleciono o pavimento de destino dele, que no caso é a base da mão francesa, o pavimento de baldrame. Clique em OK e confirmo a informação na janela. Eu faço isso para todos os demais pilares, que serão as mãos francesas do projeto. Abrindo o pórtico 3D da estrutura, veja que agora os pilares estão perfeitamente inclinados. Agora devemos criar as ligações entre os pilares da mão francesa e os pilares verticais da estrutura. Para isso, acessamos o croquis de base da mão francesa. Eu aproximo a região dos pilares e acesso o comando elementos pilares representar como nó. Clico sobre o pilar PM1, que representa a mão francesa, e o programa pergunta se eu desejo utilizar o pilar P13 como apoio. Confirmo e veja que o EBERIC cria automaticamente uma barra rígida entre o pilar da mão francesa e o pilar vertical da estrutura. Agora eu faço a mesma coisa para as demais mãos francesas que foram lançadas. Após esses procedimentos, ainda são necessários ajustes relacionados à análise feita pelo programa. A análise efetuada pelo EBERIC considera um painel de lajes como um diafragma rígido, ou seja, os deslocamentos obtidos nas vigas têm deslocamento relativo nulo. Por consequência, os esforços horizontais, nesse caso, não são transmitidos para as vigas.
A hipótese de diafragma rígido é válida para estruturas usuais, não é válida para mãos francesas. Nesse caso, para permitir a correta análise das mãos francesas na estrutura, é necessário excluir as lajes posicionadas na sacada do projeto. Antes disso, devemos obter os carregamentos distribuídos destas lajes sobre as vigas da sacada. Para isso é necessário processar a estrutura e, após o processamento, na janela de lajes, nós vamos verificar quais são as reações dessas lajes nessas vigas. Clicando no botão Reações. Clicando em Reações, vemos as reações de cada laje do pavimento sobre as vigas de apoio. Através da janela Carregamento, podemos selecionar qual tipo de ação desejamos visualizar. Clicando em Peso Próprio, por exemplo, o programa mostra as reações das lajes referentes apenas ao peso próprio delas. Alternando essa janela, obtemos carregamentos sobre as vigas da sacada de acordo com cada tipo de ação, como peso próprio, adicional e acidental. Com as informações obtidas nessa janela, eu posso acessar novamente o croquis e excluir as lajes da sacada. Após isso, eu devo lançar os carregamentos vistos anteriormente. Como exemplo, vou lançar os carregamentos no primeiro trecho da viga V5. Eu clico na opção Editar, ao lado de Carga Extra, e informo os carregamentos obtidos anteriormente, como 290 kgfm por metro de carga adicional, referente à soma do peso próprio com a carga adicional G2, e 141 kgfm por metro de carga acidental. Os carregamentos obtidos das lajes da sacada também foram lançados nas demais vigas, como você pode ver através da viga V8, por exemplo. Após esses procedimentos, já podemos fazer a análise da estrutura, para obter o valor dos esforços nas mãos francesas e nas vigas ligadas a elas. Abrindo o pórtico unifilar da estrutura, veja que as vigas ligadas às mãos francesas têm esforços axiais de tração, como esperado nessa situação. Através da janela de dimensionamento de pilares, clicando sobre um dos pilares de mão francesa e após clicando no botão Detalhar, veja que o programa detalha a mão francesa com as barras inclinadas.